Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Bom, depois de passar, depois de passar uma década sem postar vídeo, porque o magrelo bombado é assim, ele posta vídeo a cada eclipse lunar, ou solar, ou sei lá. Enfim, é, é, é isso aí. A cada temporada o magrelo bombado posta vídeo novo, né? Mas bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu não vou tentar passar de arena. Eu não vou tentar evoluir carta, não. Aqui a gente vai trocar uma ideia. É o seguinte, eu vou dar a minha opinião de como seria certas cartas evoluídas. Ultimamente, Clash tem feito muito sucesso. De novo, e isso se dá pela evolução das cartas. Isso se dá pela evolução das cartas. Exemplo, P.E.K.K.A evoluído, Cavaleiro evoluído, Arqueiro evoluído, qual é o nome desses daqui? Recrutas reais evoluídos, Bárbaros evoluídos, enfim, são aquelas cartas que têm evolução. E as cartas evolutivas, elas sempre têm esse negócio em cima. Isso significa que elas têm versões evoluídas. O dragão, o barril de goblins, cartas como Gigante das Runas não tem. O que não tem esse negocinho preto em cima, os que não tem é porque eles não têm versão evoluída. Tipo, só algumas cartas são evoluídas, tá ligado? Só algumas cartas são as escolhidas, vamos dizer assim, são as brabas. Ou seja, não é toda carta que tem versões evoluídas. Tá, disso todo mundo já sabe. Porém, a gente vai fazer uma lista aqui, a gente vai tentar fazer um negócio bom. A gente vai falar aqui sobre cartas apelonas. Cartas que, pra mim, já são roubadas, que não precisam ter uma versão evoluída, tá ligado? Cartas que, se tivessem uma versão evoluída, seriam quebradíssimas. Então vamos começar aqui, né, falando da X-Besta. Mano, o alcance da X-Besta é muito grande. O alcance da X-Besta é um alcance absurdo. Por quê? Se tu colocar ela exatamente nesse lugar que está mostrando na imagem, bem na frente da ponte, ou do lado, um pouco do lado, ela vai ter distância o suficiente para acertar a torre da princesa. E se o cara fizer isso, se o cara invocar uma X-Besta, cuidado. Se tu não defender, o inimigo ele vai destruir a tua torre sem sequer ter atravessado a arena. Ou seja, tu destrói a torre do inimigo sem atravessar a arena dele. E é só combater isso com barril de goblin e é apelação. Tipo, ele destrói a torre do cara. Aí no momento que a torre é destruída, do outro lado tu já invoca um P.E.K.K.A ou um Mega Cavaleiro, um bagulho assim doidão. X-Besta seria apelona demais, seria roubada demais. Pra mim, ela já é uma carta apelona, né? Ela já é uma carta apelona, entendeu? Eu acho que não precisa, porque seria muita apelação, certo? Aqui a gente tem... Não é um ranking. Eu tô fazendo aqui em ordem aleatória. Esse vídeo aqui é só pra ter uma ideia, beleza? Spark, mano. Essa daqui é aquela carta que a rapaziada fala: carta de viado. Porque ela é muito roubada. Ela é muito quebrada. Uma carta assim, pô, meu irmão, quebrada. É claro que ela tem pontos fracos. Tipo, pô, ela é lenta. É só colocar um exército de caveira que resolve. E ela pode ser facilmente distraída, desviando o foco do tiro. Mas, tirando o fato de que ela é muito lenta,
e de que ela pode ser facilmente destruída dependendo da tua estratégia, essa arma ela é muito apelona. Ela é muito apelona. Porque, pensa comigo, tu ela tira metade da vida do HP da tua torre. Ou seja, irmão, se tu não defender, já era, é vapo. Se tu não defender, já era, é vapo. É só fazer aquela combinação. Bota a Spark na frente e o Mega Cavaleiro atrás. Ou tu só usa Spark mesmo e lança um barril de Goblin. Se esse bicho tivesse uma versão evoluída, essa máquina no caso, meu amigo, seria pura destruição. Seria pura destruição. Eu imagino um Kamehameha do Goku, tá ligado? Só que feito de eletricidade. Ou sei lá, a baforada atômica do Godzilla. Mano, quebrado demais. Essa daqui é aquela carta que não tem uma versão evoluída. E sinceramente nem necessita, tá? Porque ela já é quebrada demais, certo? Ela já é quebrada demais. Ela já é quebrada demais. Princesa. Mano, é uma carta que custa só 3 de elixir. Não é um problema tão... Ou seja, ela pode ser facilmente destruída com uma flecha. Tu invoca o mini P.E.K.K.A perto dela e já era, tá ligado? Ou tu faz a mesma coisa que tu viu aí. O barril de bárbaro e GG. Bom, essa princesa tem a capacidade de destruir um exército de caveira inteiro. E destruir um exército de goblin inteiro. Se o teu deck é composto por goblin e caveira, esqueleto, tipo, se tu é bom, se tu só sabe jogar de goblin ou esqueleto, se prepara para sofrer, irmão, porque a princesa, ela é o counter perfeito dessas cartas. Porque a princesa, assim como a X-Besta, ela não precisa atravessar a ponte para destruir a torre. De longe ela consegue acertar a tua torre. Ou seja, é tipo uma arqueira, só que tunada, tá ligado? E ela lança 3 ainda. 3 flechas pegando fogo. Meu irmão, ainda bem que essa daqui não tem versão evoluída, viu? Porque ia causar um trabalho. Eu imagino algo... Se ela tivesse uma versão evoluída, inclusive, eu imagino algo como a magia de flechas, né? O poder... Tipo esse poder aqui, só que de fogo. Só que de fogo. É isso que eu imagino dessa princesa caso ela tivesse uma versão evoluída. Quebrado demais. Quebrado demais. E já que falamos da princesa, por que não falar? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu sei que eu vi ele. Por que não falar do príncipe? Mano, é uma carta... Eu não acho ele tão quebrado assim. Porque ele pode ser facilmente distraído colocando uma carta na frente dele. Mas se ele acerta a tua torre, meu amigo, ele causa um estrago. Se ele tivesse uma versão evoluída, eu imagino que ele seria bem mais rápido, muito mais rápido, e que ele daria mais dano do que o normal. Seria basicamente um mini P.E.K.K.A montado em um cavalo. É isso que eu imagino de como seria um príncipe evoluído, né? Evoluído. Arqueiro mágico. O arqueiro mágico... O arqueiro mágico, ele é aquele personagem que não tá nem aí. Uma flecha que ele lança atravessa todo mundo. E bom, o arqueiro mágico, assim, cara,
Eu acho que ele seria mais resistente. E sei lá, uma versão evoluída que eu imagino pra ele seria ele lançar duas flechas de uma vez, atravessando mais inimigos do que o normal. Ou a versão evoluída dele, ele simplesmente atravessaria. Ele simplesmente seria tipo uma X-besta ou uma princesa. Na versão evoluída dele, eu imagino que, sei lá, a flecha dele possa alcançar a torre do adversário sem que ele sequer alcance a ponte. Porque, pô, a flecha dele vai longeão, tá ligado? Então, seria uma evolução interessante. Combina com o personagem. Seria uma versão aí interessante. Golem de pedra evoluído. Esse daqui damos graças a Deus porque ele não tem uma versão evoluída. Porque, meu irmão, o golem de pedra, ele é muito resistente. Principalmente se você ficar evoluindo o nível dele. Meu golem é nível 8, como vocês estão vendo aí. Esse bicho é muito resistente. É muito resistente. Já é um sacrifício por si só destruir ele. Ele ainda se divide em dois. Ele é aquela carta que só ataca a construção. Ele pode ser combinado com outras cartas como vocês estão vendo aí na imagem, sendo usado como um príncipe no caso. É muito apelão. É muito apelão. E, cara, ainda bem que ele não tem uma versão evoluída, mano. Ainda bem que ele não tem uma versão evoluída. Porque, sei lá, mano, eu acho que ele ia se dividir em 3 ao invés de 2, 4, eu não sei. Mas se esse bicho tivesse uma versão evoluída, causaria estrago. Causaria estrago. Muito apelão. Muito roubado. Muito roubado. Muito roubado mesmo. Muito roubado mesmo. E por último, para finalizar, nós temos o balão evoluído. Cara, o balão evoluído seria sinistro. O balão, se tu não defender a tua torre, ele já é apelão. Ele já é roubado. Mas imagina só o quão destrutivo seria isso. Eu imagino duas versões para o balão. A primeira versão que eu pensei foi algo parecido com, deixa eu ver aqui. Foi algo parecido com a carta evoluída do barril de esqueletos. Por quê? Porque o barril de esqueletos normal, ele é 1. O barril de esqueletos normal, ele é 1. Na versão evoluída, são 2 barris. São 2 barris. Então, na versão evoluída do balão, poderia ser 2 balões, né? Mas antes que você diga que isso ficaria quebrado demais, então eu imagino que a versão evoluída do balão seria um balão mais resistente ou um balão mais rápido que destrói a torre com mais rapidez, certo? Que destrói a torre mais com rapidez. São cartas assim que elas já são roubadas, entendeu? Elas já são apelonas e seria um verdadeiro estrago se elas tivessem versões evoluídas. Pô, os caras tiveram a coragem de evoluir o Mega Cavaleiro. Olha o que esse bicho faz. Os caras tiveram a coragem de evoluir o P.E.K.K.A. E olha o que esse bicho faz. Olha isso. Eles tiveram coragem de evoluir essas cartas.
Imagina se eles evoluíssem essas outras que eu falei. Caos total seria o Clash Royale. Bom, eu sou o Magrelo Bombado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.